Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje não é fácil o texto, o título. Hoje não é fácil o título. Por quê? No mundo dos estudiosos tem muita divergência em relação ao que eu vou falar. Na verdade tem que ter, como se diz, tem que ter muito cara de pau aqui para enfrentar a massa aí. Mas não tem problema não. Quem tiver dúvida pode depois colocar nos comentários. Quem quiser fazer algum comentário contrário pode, esteja à vontade para escrever o que quiser. Amém? E assim caminha a humanidade. Antes de começarmos o nosso texto, vou fazer uma leitura rápida que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 5 ao 12. Amém? Para a nossa meditação. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, porque não trouxemos pão. Eles achavam que Jesus tinha falado em relação a isso, né? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele sempre adverte os seus discípulos, né? E pelo fato de Jesus sempre advertir os seus discípulos, nós temos muita lição na palavra de Deus para nos conduzir nesse mundo, nessa caminhada que nós estamos aqui na Terra, né? E qual que é o fermento dos saduceus e dos fariseus? O fermento dos saduceus e dos fariseus é a religiosidade. Por que a religiosidade? Se você for ler a Bíblia em todo o tempo, Jesus ele batia muito na religiosidade dos fariseus e dos saduceus. E o que fica muito claro nos ensinos de Jesus é que a religiosidade muitas vezes era maligna, a ponto de eles estarem condenando o próprio dono da salvação. Era tão maligna a religiosidade que eles condenaram Jesus. Então o que Jesus está falando? Não deixa que a religiosidade tome lugar da sua fé. A sua fé te levou até Jesus. A tua fé vai te levar até o céu. Então o que você tem que entender com o fermento dos fariseus? Se eu não tomar cuidado, glória a Deus, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de lado a vontade de Deus, eu vou deixar de lado o ensinamento da palavra para poder fazer valer aquilo que eu acho que é fundamental. E quando eu coloco a religiosidade em primeiro plano, quando eu coloco a religiosidade como o baluarte da minha fé, simplesmente, qual que é a consequência? Eu vou ouvir Deus falar comigo? Eu vou ouvir, a igreja vai ouvir Deus falar com ela? Será que Deus, ele vai dar a glória dele
para uma igreja que valoriza mais a letra, mais a teoria do que o Espírito de Deus. Lembra quando nós lemos as cartas? A sexta igreja, a sétima igreja, ela tinha um pecado muito grande. E o pecado dela, que Jesus enfatizou muito, ele dizia assim: eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, Jesus estava do lado de fora da igreja. Então, o que a religiosidade faz com o cidadão? Faz deixar Jesus em segundo plano. Se você pegar o texto bíblico que nós acabamos de ler, você vai perceber que Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e milhares de pedaços de pães, que todo mundo se alimentou e se fartaram, e já havia acontecido isso anteriormente. Daí agora eles estão discutindo por causa do pão, como se eles não tivessem vivido uma experiência do milagre. E eu costumo dizer que Deus faz milagre na nossa vida todos os dias, mas o que não dá para entender é por que as pessoas deixam de lado a fé naquele que pode todas as coisas para acreditar na bandeira de uma religião, na bandeira de uma igreja, e muitas vezes vira as costas para a verdade do Evangelho. E para não fugir do tema, capítulo 20 de Apocalipse é um capítulo que não é difícil. É um capítulo que a princípio ele é fácil. Quando ele se torna difícil? Se eu permitir que ensinamentos terceiros venham tomar o lugar da Bíblia. A minha fé vai fazer eu buscar a Bíblia. A minha falta de fé vai fazer eu virar as costas para a Bíblia. Então, quando nós aprendemos a ler a Bíblia por intermédio da nossa fé, certamente você vai ouvir Deus falar com você. Amém? Glória a Deus. Então, nós já oramos, já louvamos, fizemos o nosso devocional, né? Agora vamos começar Apocalipse capítulo 20. Eu tenho uma leve impressão de que esse capítulo 20 deve levar umas 3 lives. Mas não tem problema não, né? Apocalipse capítulo 20. Antes eu vou fazer uma prévia para tentar abrir um caminho para construir o nosso raciocínio aqui. Por muitos e muitos anos, e até hoje, né? Apocalipse, na imensa maioria dos estudiosos, ele é crido, o Apocalipse capítulo 20, como sendo continuação do capítulo 19. Daí quando você vai entender que o 19 não acaba e na verdade o 20 continua, é a mesma revelação, daí você vai entrar em diversos erros que são erros teológicos que confundem, realmente confundem, porque é aquilo que eu falei, se você lê a Bíblia nua e crua, a Bíblia pela Bíblia, ela se explica, mas se eu lançar uma semente no seu coração e aquela semente germinar e der frutos, a partir daí você vai começar a não conseguir mais achar o foco verdadeiro do texto. E esse texto, se você entrar nele livre de todo ensinamento errado, você vai conseguir alcançar o entendimento que o texto quer te passar. Amém? Aqui nesse texto tem uma chave que dá vazão para a maior discussão entre os teólogos de todos os tempos. A palavra de Deus fala sobre 1000 anos aqui nesse texto. Esses 1000 anos, eles são por uns entendidos como literal, 1000 anos mesmo, passou 1 ano, 10 anos, 100 anos, 500 anos, 1000 anos, e por outros, eles são entendidos como simbólicos. Por exemplo, Apocalipse, como nós vimos, é um livro de muitos símbolos, de muita simbologia. Então, a perspectiva de que os 1000 anos são simbólicos parte desse princípio, que é mais um de tantos outros símbolos que nós vemos no livro de Apocalipse.
Então, o que eu vou falar para você é o que o texto está falando. E, com certeza, no final você vai saber qual que é a minha conclusão. Por outro lado, eu não quero que você confie em mim cegamente. Você tem que ser um leitor da Bíblia. Você tem que buscar no Espírito de Deus a leitura do texto bíblico. E o seu Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele vai falar com você. Ele fala comigo, fala com a igreja dele. E nós somos testemunhas de Deus, glória a Deus. Por isso é necessário que nós possamos ser, como embaixadores de Cristo, portadores da palavra. Mas que palavra? A palavra legítima. Amém? Então eu não vou ler o texto de ponta a ponta. Eu vou ler um trecho e vou entrar na explicação daquele trecho. Amém? E acredito que essa forma vai ser bem didática. Eu fiz um resumo no Word. Quem quiser depois me pede, eu vou compartilhar com quem me pedir. E aí você pode, baseado nesse texto, buscar outros ensinamentos. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3 diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então vamos lá. Para quem acredita que esses 1000 anos, vocês viram falando 1000 anos no texto, para quem acredita que esses 1000 anos são literais, o que é literal? Aquilo que é de fato o que o texto está falando. 1000 anos, 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 500 anos, 1000 anos. Quem acredita nisso, acredita o seguinte: lembra que a semana passada e retrasada nós fizemos as lives do capítulo 18, 19, e ali você vê a destruição do mundo. Você vê a besta e o falso profeta serem lançados no fogo do abismo, do inferno. Você vê as nações sendo julgadas. Antes você vê o arrebatamento da igreja. Você vê as multidões de salvos louvando ao Senhor lá no céu. E o texto do capítulo 19 acaba... Boa noite, madrinha, Deus abençoe, beijo no coração, linda. E o texto do capítulo 19 acaba com Deus aniquilando os ímpios, aqueles que não foram salvos. E quem entende que o milênio é literal, esses 1000 anos que nós lemos, eles entendem assim: a besta e o falso profeta foram presos. Os ímpios, aqueles que não vão ser salvos, ficaram de escanteio, vamos dizer assim. E lá em Jerusalém vai ser construída uma cidade onde os salvos estarão ali, onde os judeus estarão ali. Depois de ter construído esse templo, Jesus vai vir e vai reinar 1000 anos em Jerusalém. E nesses 1000 anos, os judeus vão se converter ao cristianismo. E aí depois desses 1000 anos, daí vem um monte de coisa. E quem acredita nisso, acredita também que antes de começar esses 1000 anos, uma parte da igreja vai subir arrebatada, mas a outra parte vai ficar. Então, enfim, é uma história muito complexa que nem os criadores, nem os estudiosos dessas histórias conseguem achar um final para essa história. Tem que ser uma história que você acredita no que ele está falando e ao mesmo tempo você tem que desmentir o que o texto bíblico está falando. Aí você vai entender por que eu li aquele texto do cuidado com o fermento dos fariseus. Onde o texto bíblico diz o que interessa para eles, daí eles vão no texto. Onde o texto bíblico contraria o que interessa para eles, aí não é bem isso que o texto está falando. Então agora eu vou te trazer o entendimento que o texto traz, amém? E vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo. Então vamos lá. Desde o começo do Apocalipse,
eu tenho dito que o livro de Apocalipse, além de ser um livro de simbologia, ele tem um outro recurso que também enriquece o livro de Apocalipse. É um livro onde a mesma história é contada várias vezes de formas diferentes. Lives anteriores eu expliquei uns exemplos a respeito disso, mas enfim, para não estender. E por ser um livro que conta várias histórias, várias vezes a mesma história, só que de formas diferentes, se você não entender isso, que isso tem a ver com a poesia hebraica, amém? Quem quiser estudar a poesia hebraica vai se aprofundar nesse tema, nesse assunto. Então, para quem não entender que o texto bíblico de Apocalipse é um texto que se repete várias vezes, é a mesma história se repetindo várias vezes, a pessoa vai deixar de perceber que o capítulo 20 está falando de alguma coisa que já foi falado várias vezes. Ele só está falando de outra forma. Qual é o grande erro dos doutrinadores, dos teólogos que acreditam no milênio literal? Eles acreditam que o capítulo 20 é um capítulo especial, que acontecem coisas que só diz ali. O que está dizendo no capítulo 20, nós já vimos nas lives anteriores, e você vai perceber isso. Então vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Quem que é esse anjo? Ele tinha uma cadeia na sua mão e ele prendeu o dragão, que é Satanás, por 1000 anos. Então vamos lá. Esse vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, nós vimos lá no capítulo 12 de Apocalipse. Lembra? Eu vou ler o texto para você entender. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 7. Então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o lugar dele se achou no céu. Foi jogado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Esse capítulo 20, versículo 1 e 2, está falando nada mais, nada menos do que já foi falado no capítulo 12. Está falando da queda de Satanás. Jesus morreu na cruz, ele venceu. Daí ele vem e fala: todo o poder me é dado no céu e da terra. A partir da vitória de Jesus, todo o poder, pelo poder de Jesus, aqueles que lutam com Jesus, lutam pelo nome de Jesus, lutam pelo poder de Jesus. Quando nós, evangélicos pelo menos, vamos expulsar... Boa noite, irmã Sônia, Deus abençoe, um beijo no coração. Quando nós, evangélicos, vamos expulsar demônio, nós não expulsamos o demônio assim: eu, Evaldo, te expulso. Você chega e vai: em nome de Jesus, Satanás, sai. É tudo no nome de Jesus, porque o poder não está em mim e não está na minha fé simplesmente, está no nome de Jesus. E Miguel, quando ele derrota Satanás, ele não derrota pelo poder dele. Eu já ensinei várias vezes em outras lives que os anjos, eles brigavam com Satanás e não conseguiam derrotar Satanás. Só que agora tem um diferencial: Jesus venceu e Deus deu todo o poder para Jesus. Ou seja, Satanás não tem mais autoridade. Toda autoridade me é dada no céu e na terra. A partir disso, Miguel derruba Satanás. E esse versículo 1 está dizendo isso. É aquele assunto do capítulo 12. Glória a Deus. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Mas só que, paralelo ao capítulo 12, que fala que Satanás foi precipitado na terra, tem outros dois textos que eu coloquei aqui. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus disse assim: e disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Jesus disse isso, lá em Lucas. Tem intérprete da Bíblia que diz que essa queda é a queda de quando ele foi expulso do céu. Só que como o Apocalipse já nos mostrou, e como a Bíblia vai nos mostrar, Satanás, ele habitava lá nos altos céus. Só que ele foi jogado na terra e perdeu a autoridade dele. Então Jesus está falando isso: eu via Satanás como um raio cair do céu. Olha João capítulo 12, versículo 31. Agora
é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Agora, quando Jesus está falando, é como se Jesus estivesse falando assim: agora que a minha vitória chegou, agora que eu venci. Ele fala isso antes dele morrer na cruz, mas ele já está falando da perspectiva da salvação consumada, amém? Da perspectiva de Jesus, da salvação consumada, ele fala: agora é o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. O versículo 1 e 2 está falando isso, amém? Eu acredito que não tenha dúvida, não haja grandes dúvidas. Agora, sobre, ele tinha uma grande cadeia na sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Versículo 1 e 2, né? Então a Bíblia, eu tenho falado em todas as lives que a Bíblia explica a Bíblia. Se um texto bíblico for difícil, busque um texto paralelo que seja mais fácil, porque aí você não vai ter dúvida. Esse texto paralelo vai explicar o texto difícil, entendeu? Então, ó, presta atenção. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1 e 2, daí vai falar: ele tinha uma grande cadeia na sua mão, ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo Satanás. Daí, para quem acha que isso é 1000 anos lá na frente, eu não vou discutir, mas isso já aconteceu quando Jesus venceu na cruz. Através do poder de Jesus, Jesus disse: agora o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Ele está falando agora 2000 anos atrás, não é lá na frente. Quem falar que ela na frente está indo contra a Bíblia. A grande cadeia, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Vamos lá. Judas, versículo 6. O livro de Judas é o último antes do Apocalipse. Ele só tem um capítulo. Então vamos lá, Judas, versículo 6. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, ele, Deus, né? Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. O que Judas está falando? Judas foi escrito por volta do ano 60. Então, quando Judas está escrevendo isso, aquele capítulo 12 de Apocalipse já aconteceu. Eu acredito que Jesus morreu na cruz, ele falou: está consumado. Quando ele ressuscitou, ele entregou o sacrifício dele para Deus. A partir daí, toda a autoridade, Deus recebe o sacrifício de Jesus. É outro assunto mais profundo, não dá para a gente se aprofundar agora, mas Deus recebe, o Pai, né? Recebe o sacrifício de Jesus, e agora o Pai fala assim: a partir desse sacrifício, todo aquele que recebeu o seu nome como seu Salvador vai ser salvo. Toma aqui, filho, toda a autoridade é sua. Você tem a chave do inferno, você tem a chave da morte, você tem o poder sobre Satanás, você tem o poder sobre os anjos de Satanás. Então, quando ele fala o juiz desse mundo, agora o juiz desse mundo e Satanás, o príncipe desse mundo, será expulso, é a partir dessa perspectiva que ele está falando. E Judas está contando isso. Aqueles, resumindo, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, quem que são esses? O anjo, ele tem que ser santo. Se ele pecar, ele é condenado, ele é expulso. Ele não é igual eu e você, que somos, a partir do momento que recebemos Jesus na nossa vida, nós somos considerados, nós somos, pela palavra de Deus, nós recebemos o poder de sermos chamados filho de Deus. Anjo não, anjo é uma criatura, como a árvore é uma criatura, como o peixe é uma criatura, como a luz é uma criatura de Deus, como o sol é uma criatura de Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Então os anjos também são criaturas de Deus, eles têm a sua função. E aqueles que pecaram, Satanás e os seus anjos, lá no capítulo 12, lá no começo, está escrito assim: eu vi uma batalha no céu, o dragão com a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos do céu. São esses anjos que o versículo 6 de Judas está falando. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia.
Antes de continuar, para quem está assistindo esse vídeo, ou porventura alguém que vier assistir esse vídeo, vai falar assim: Judas versículo 6 está falando de Apocalipse capítulo 6. É outra aberração que não tem nada a ver com o texto bíblico, é mais uma aberração. Resumindo, para quem está aí e não sabe do que eu estou falando, lá no capítulo 6 de Apocalipse, de Gênesis, diz assim que o pecado aumentou na terra e os filhos dos deuses vieram e pegaram para si as filhas dos homens e conceberam e tiveram filhos. Uma ala de judeus, que nem cristão era e nem crê em Deus como nós cremos, eles entenderam que esse gigante eram anjos, que anjos fizeram sexo, coabitaram com as filhas dos deuses, que são as mulheres, com as filhas dos homens, que são as mulheres, e aí deram origem aos gigantes que existiam na antiguidade. É uma aberração teológica, é uma aberração teórica que não tem qualquer base, não tem qualquer fundamento. Você tem que forçar muito o texto bíblico para tentar achar qualquer escape para essa teoria absurda. Então, Judas versículo 6 não está falando de Apocalipse capítulo 6. Os anjos que estão presos em escuridões, esperando o dia do juízo, são a terça parte que com a sua cauda o dragão derrubou do céu. São todos os demônios, simples. Não tem erro, são todos os demônios. Eles estão presos em escuridões eternas, aguardando o dia do juízo. A segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, lá no versículo 4, é uma repetição do que de Judas. Um ou outro copiou o texto daquele. Então, ou Judas copiou Pedro, ou Pedro copiou Judas. Mas não vem ao caso. Em todo caso, um confirma o outro, duas testemunhas, amém? 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, quem são os anjos que pecaram? O dragão com a sua, capítulo 2 de Apocalipse, o dragão com a sua cauda arrastou após si a terça parte das estrelas do céu. Está falando que Satanás, com a sua astúcia, com a sua lábia, com a sua maldade, conseguiu arrebanhar um exército de anjos, que é a terça parte dos anjos que existiam. Eu já expliquei naquele dia, né? Você pega a criação de Deus, os anjos, divide por 3. Uma parte desses 3 é o tanto de demônio que existe no mundo. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, o que está falando aqui no versículo 1 de Apocalipse? Esse anjo tinha a chave do abismo. Olha o que está falando em Pedro. Havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Primeiro, as cadeias ou correntes, em algum outro texto vai estar escrito corrente. Não são correntes físicas, porque anjo, ele é espírito, então nada prende ele. O que prende eu e você, uma corrente, não prende o anjo. É o poder de Deus. É o poder. A dona Carolina está aí, um beijo no coração, irmã. Glória a Deus. É a nossa anciã. Quando ela está aí, ela está no lugar do pastor José. Então, as cadeias que se refere o texto é o poder de Deus. Tem gente que acha que Deus precisa fazer força para fazer as coisas. Ele pensa e acontece. Deus não precisa fazer força. O simples pensamento de Deus, a palavra de Deus criou tudo que existe. Ele não precisou pôr a mão para fazer as galáxias, ele não precisou pôr a mão para fazer o ser humano ou toda a criação. Ele mandou e aconteceu. E estes anjos que pecaram, que é a terça parte que foi derrubada pela cauda do dragão, lá de Apocalipse capítulo 12, elas estão presas nas escuridões. Ele os entregou às cadeias da escuridão. Eu já expliquei aqui também o que é escuridão. O que é escuridão?
Quando você não consegue olhar com a cosmovisão bíblica, olhar com os olhos de Deus no texto, você acha que é um lugar escuro, apagou a luz, ficou escuro. Não é isso. Nós temos que lembrar João capítulo 1, a luz dos homens, e ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a luz do mundo. Pedro vai chamar ele de Pai das luzes. Que escuridão que é essa? Jesus não disse assim, ó, agora é o juiz deste mundo, agora está expulso o príncipe deste mundo. Qual é a condenação de Satanás? Presta atenção, se você for ler capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que em tudo que Deus fez, Ele colocou a glória dEle. Por que você vê a natureza, você fica abismado? Você não fica abismado pelo desenho da árvore. É porque você, quando enxerga uma árvore, você consegue ver a glória de Deus. Quando você vê uma cascata, um rio correndo, quando você vê os peixes, por que você fica abismado? Você pode olhar todo dia aquilo, você não cansa. A glória de Deus, está escrito em Romanos, a glória de Deus se manifesta na sua criação. Qual foi a condenação de Satanás? Deus tirou a glória dele dos anjos. Deus tirou dos anjos a sua graça. Você já ouviu falar na palavra desgraçado? Para mim e para você essa palavra não cabe. Para quem que cabe essa palavra? Para Satanás e os seus anjos. Por quê? Desgraçado é você tirar a graça. A graça de Deus foi tirada de sobre eles. Por que nós oramos e pedimos a graça de Deus sobre nós? Às vezes você está triste, abatido, desesperado, você dobra o seu joelho, fala com Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, derrama a sua graça, me dá paz. Pode ser o problema que for, Ele coloca aquela paz no seu coração. Satanás não tem isso. Satanás não tem mais isso. Por que os demônios precisam incorporar nas pessoas? Por que as pessoas são possuídas por demônio? Ou bichos também. Porque as pessoas têm a graça de Deus. Os bichos, a criação, tem a graça de Deus. Qual é a forma que o demônio tem de sentir aquilo que ele já teve? Incorporando numa pessoa. Ele estando incorporado numa pessoa é a única forma que ele tem para sentir aquilo que ele já sentiu um dia. Você entendeu isso ou não? Glória a Deus. A glória a Deus. Agora, no capítulo 2, no versículo 2, amarrou por 1000 anos. O que acontece? Para quem entende que 1000 anos é literal, é aquilo que eu falei para você. Capítulo 19 nós lemos a live do mês da semana passada. Para quem tiver aí que por acaso não assistiu, pega lá desde a primeira. Agora eu estou jogando no YouTube. Hoje eu vou compartilhar de novo o link. Eu estou jogando no YouTube só o trecho do Apocalipse, sem o louvor, sem oração, só o trecho da nossa live, do nosso estudo. Aí fica mais fácil para você estudar. E muita coisa que eu estou falando é baseada em coisa que eu já falei. Amém? Então, para quem acredita que 1000 anos são literais, acreditam, como a live da semana retrasada, da semana passada, que o capítulo 19 não acaba ali, ele continua no 20. Só que o capítulo 20 é outra revelação. Do versículo 17 ao 19 é uma revelação só. Eu já falei sobre isso também lá no começo. Agora, quando chega no 19, acaba aquela revelação. No versículo 1 do capítulo 20, começa outra visão, outra revelação. Então você não vai misturar o 20 com o 19. Mas quem acredita que são 1000 anos literais, vão acreditar lá no capítulo 19, a besta e os falsos profetas foram presos no inferno. Só que Satanás foi solto. Aliás, foram presos no inferno. E no capítulo 20 é a continuação e vai tratar de Satanás. Não tem nada a ver, é outro assunto. Presa por 1000 anos. Daí eu vou falar a respeito disso. Começa no versículo 2 e continua no versículo 3. Foi preso por 1000 anos. Versículo 3. Até que os 1000 anos se acabassem. Não são 1000 anos literais. Vamos lá. Primeiro a palavra 1000 anos, a frase 1000 anos. Lá no Salmo 90, versículo 4, está escrito assim: porque 1000 anos aos olhos de Deus
Está escrito aos teus olhos aqui, mas eu sei que está falando de Deus. Porque 1000 anos aos teus olhos, aos olhos de Deus, são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. O que o texto está falando? Que para Deus 1000 anos é um estralar de dedos. Entendeu? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também está falando a mesma coisa. Do mesmo jeito que para mim e para você um dia passa rápido, eu acordei hoje de manhã, já estamos à noite, daqui a pouco já vou dormir. Assim, Flávia Mel, paz do Senhor. Que legal que você está aí, um beijo no coração, minha irmã. Assim como para mim e para você o dia passa voando, esse período que Jesus morreu na cruz até ele vir buscar a igreja é um piscar de olho para Deus. Para mim e para você demora. Não são 1000 anos literais. Pode demorar 2000 anos, já fazem 2000 anos que Jesus morreu, já faz 2000 anos que Jesus morreu. Pode passar mais 1000 anos, mais 500 anos, embora a gente acredite que não seja tanto tempo assim. Tudo está se apontando para o fim já, né? O comunismo está aí pelo poder da segunda besta. Você consegue entender que a Bíblia chama 1000 anos de dia, de noite? Então, esse 1000 anos do versículo 3, do versículo 2 e 3, é igualzinho ao 1000 anos de Pedro e de Salmos. Agora vamos para outro exemplo. Esses 1000 anos, em outras partes, são chamadas com outros nomes. Lembra que eu falei que os assuntos são os mesmos, só que são falados de formas diferentes? Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Daí ele vai falar de 1260 dias. Lá no capítulo 11, versículo 3, também vai falar de 1260 dias. Está se referindo ao período da era cristã. Jesus subiu ao céu e Jesus vai vir buscar a igreja. Esse período são 1260 dias. Lá no Apocalipse capítulo 12, versículo 14, fala um tempo e tempos e metade de um tempo. Essa frase está dizendo desde que Jesus subiu para o céu até o dia que Jesus vai vir buscar a igreja, esse período. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e Apocalipse capítulo 13, versículo 5 fala de 42 meses. Que são 42 meses? São esses mesmos 1260 dias, são esse mesmo um tempo e tempos e metade de um tempo, são esses mesmos 1000 anos, é o mesmo período, é a era cristã. Eu acho que aí já é questão de fé, mas não tem como o texto dizer outra coisa, mas tudo bem. Daí olha que fala depois, lá no final do versículo 13, versículo 3. E ele lançou um abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vamos para esse importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu vou mostrar mais uma vez para você. Eu não vou cansar de falar isso porque precisa a pessoa entender que esse versículo, que esse capítulo 20 é uma repetição do que você já viu antes. Importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 em diante. Eu vou resumir, tá? Só vou ler as partes que interessam. Se você depois quiser ler, vai do capítulo 9, versículo 1 até o versículo 11. Mas eu só tirei o que interessa. No versículo 1 do capítulo 9 fala da quinta trombeta. E abriu o poço do abismo, e saíram gafanhotos sobre a terra, que tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esse texto do capítulo 9 está falando a mesma coisa do final do versículo 3. E importa que seja solto por um pouco de tempo. Capítulo 9 está falando a mesma coisa. Quando está falando da quinta trombeta.
Olha mais outro texto que fala a mesma coisa. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. O que está falando? Satanás, ele agia no mundo livremente. Jesus morreu na cruz e ganhou, a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Satanás foi julgado, foi lançado em prisões, só que ele não foi destruído. Lá no final, como eu li agora a parte dos gafanhotos que foram soltos, e eles tinham sobre eles o rei do abismo, que se chama Abaddon e Apolião, que é Satanás. No capítulo 17, versículo 8, fala: a besta que viste foi e já não é. Ou seja, Satanás, ele estava livre, ele tinha autoridade, já não tem mais, porque Jesus tem toda a autoridade, e há de subir do abismo e irá à perdição. O que é há de subir do abismo? Vamos lembrar lá do capítulo 19, salvo engano 19, no capítulo 18, versículo 4, vai falar aquela voz, vai ouvir aquela voz do céu que diz assim: sai dela, povo meu, para não ser de participantes do seu pecado e receber sobre você as pragas. Aquilo é o arrebatamento da igreja. Depois que é arrebatado da igreja, o mundo continua. Os salvos sobem para o paraíso, para o céu, para Deus, mas ainda existe vida na terra, só que agora vai começar a vir as destruições. Nessa hora, Satanás vai ser solto. E lá naquele texto que fala dos gafanhotos, que fala na quinta trombeta, no capítulo 9, dá a entender que a igreja vai subir e os demônios vão ser soltos novamente, que eles estão presos hoje, em prisões eternas, como eu li lá em Judas e Pedro. Quando eles forem soltos, eles vão atormentar, judiar, acabar com a humanidade, não no sentido de matar, ainda eles vão ficar vivos. Lembra que está escrito? Eles vão procurar a morte, mas não vão achar. Deus não vai permitir que eles morram, eles vão ficar sofrendo. Só que a terra está infestada de demônio, agora eles estão soltos. Imagina o que vai vir por aí para quem ficar. A besta que viu e irá à perdição. Há de subir do abismo. Quando a igreja for arrebatada, lá em Tessalonicenses também fala sobre isso, de outra forma, que é outro texto complicado para uma outra oportunidade. Mas lá também fala isso, que quando a igreja subir, Satanás vai ser solto. E aí depois dele ser solto, ele vai batalhar e vai para a perdição. A gente vai falar disso já. Amém? Glória a Deus. Vamos para o versículo 4 de Apocalipse. A gente leu até agora o versículo 1, 2, 3. Agora vamos ler do 4 ao 5. Amém? Esse texto também ele é complexo. É um negócio louco. Todas as dificuldades do Apocalipse parece que se juntaram no capítulo 20. Eu vou falar para você aqui e você vai entender o que eu estou falando. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. É uma questão que eu tenho um ponto de vista, que o meu ponto de vista é entendimento, então eu não trato como se fosse uma revelação de Deus, mas eu acredito que seja. Eu acredito que naquele dia, na hora de julgar, Deus não vai fazer como um tribunal humano. É uma loucura humana achar que Deus vai sentar e vai ficar perguntando um por um. Você... Não, é como eu falei agora há pouco, o poder de Deus não precisa disso. O julgamento é assim, ele vai levar a igreja e o mundo já está condenado. Não precisa ele pegar um por um, ir lá e ler. Isso é uma forma simbólica de explicar para você o que vai acontecer. Mas, literalmente, Deus não precisa disso. Nós precisamos de um caderno para anotar, de um livro para ler. Deus sabe tudo. E vi tronos e assentaram-se sobre a eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Primeiro que lá no capítulo 5... e em algumas partes aparecem eles, mais especial no capítulo 5, nós vemos os 24 anciões.
que eu disse que é o lógico ali, eu acho que não tem muito o que discutir. São os 12 patriarcas que vão estar à frente da igreja do Antigo Testamento, e são os 12 apóstolos que estarão à frente da igreja da era cristã. E o que dá a entender é que eles vão ter poder para julgar. Pode ser que sim, pode ser que não. De toda forma, tem gente que acredita que os salvos vão julgar também. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso porque a Bíblia, ela deixa claro, principalmente no Apocalipse, que Jesus ele vai julgar porque ele venceu. E nós não vencemos, nós vamos ser salvos pela misericórdia de Deus. Nós, por nós mesmos, nós somos derrotados, nós somos perdedores, nós somos vencedores em Cristo. O texto bíblico é muito claro: em Cristo você é mais do que vencedor, em Cristo, mas fora de Cristo não há salvação. E vi tronos e assentaram sobre aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Se for levar em conta essa teoria que diz que nós vamos julgar, o que eu penso que seja? E para mim isso aí é muito claro. Vamos supor, eu estou vendo aqui a Flávia Mel, que nós trabalhamos juntos. Daí no dia do julgamento, Deus vai falar assim para ela: Flávia, você fez isso, isso e isso. Daí falar: Deus, eu fiz, mas eu não conseguia me livrar do pecado. Daí Deus vai olhar para ela e falar assim: ó, aqui o Evaldo. O Evaldo trabalhou do seu lado, mas ele se livrou do pecado. Por que você não se livrou? Você lembra aquela balança que o peixeiro usa, que são 2 pratos? Lá na feira também o vendedor de batata tem esse prato. Ele coloca uma bola de ferro de 1 quilo aqui e vai colocando batata aqui até o prato equilibrar. Você já viu essa balança, né? Então vamos dizer assim, ele vai colocar um salvo aqui e o ímpio aqui. Daí o ímpio vai querer se desculpar. Não, eu fui tentado, a culpa é de Satanás, a culpa é do meu irmão, a culpa é da minha mãe, do meu pai. Ele fala: não, você conviveu com a Flávia e a Flávia foi santa. A Flávia, ela se preparou. A Flávia, ela brigou, como ela escreveu aqui, ó. Tem que lutar com a própria carne para poder vencer, é isso aí mesmo. Ela lutou com a própria carne para vencer, e você se entregou ao pecado. E vamos supor que o pecado é o peso. Então, olha como vai ser a balança. O santo vai ser leve, e daí, nesse sentido que eu estou dizendo que eu acho que vai ser a condenação, nós vamos ser o parâmetro da medida de Deus para julgar a humanidade. Por quê? Há um texto lá em Jó, que ele quer discutir com Deus no sentido de falar para Deus: você não é ser humano, você não sabe o que eu estou passando. E nesse momento parece que Jó põe Deus para pensar. Não que Deus não soubesse o que viria na boca de Jó, mas o texto dá a entender que agora vai vir Jesus, que é Deus, e agora ninguém vai poder falar mais: o senhor não sabe o que eu passei. Não, Jesus passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos. Então agora ele vai julgar com justiça. Por quê? Uma coisa é Deus, que é santo, que não é um ser humano. Julgar um ser humano é lógico. Perdeu. Mas agora você vai pegar Jesus, que veio em carne e osso. Ele sofreu as nossas dores, sofreu as nossas tentações, sofreu as nossas perseguições, e ele foi santo o tempo todo. E não se corrompeu, não falou pecado, não se prostituiu. E o ser humano? O ser humano, se não for Deus na nossa vida, nós estamos na roça. Então, para mim, é isso que diz a questão de julgar, amém? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então, aqui nesse trecho está falando dos salvos, degolados pelo testemunho de Jesus. Então está falando dos salvos da era cristã. Eles já estão lá no céu. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não fecharam e não receberam o sinal da testa, nem na mão. Ou seja, Satanás não conseguiu ganhar ele. Vige, já é 9 horas. Eu vou terminar de ler isso aqui e a gente continua na semana que vem. Então, não receberam o sinal na testa nem na mão.
Isso a gente leu lá no capítulo 13, você vai lembrar disso, né? No capítulo 13 vai falar da besta, da primeira besta, vai falar da segunda besta, e no final vai falar o número da besta é o número de homem. Quem lê entenda, que é 666. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reinaram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Olha que legal, nós vamos acabar. Tá parecendo aquele negócio de novela. Novela vem aquele ápice, né? Na hora que vai aparecer a parte legal nos próximos capítulos. Então, na semana que vem a gente vai falar sobre isso, porque é um assunto que dá muito pano pra manga. Eu vou ter que falar muito. Já são 9 horas. Se eu for entrar nesse texto do versículo 4 ao 5, vai mais 1 hora de live. Por isso que eu falei no começo que eu acho que vão ser 3 lives aqui. Mas em todo caso, semana que vem, vi os tronos e assentados sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. Acho que isso aqui não tem divergência, não tem nada que bicho de 7 cabeças. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Pelo testemunho de Jesus, está falando do cristão, da era cristã. E pela palavra de Deus, está falando do Antigo Testamento. Então ele viu os salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A igreja toda reunida, uma igreja só, desde que há salvação, até a vinda de Cristo. É como se fossem 2 igrejas, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Não, é uma irmandade só. Oh, glória! Então ele viu aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Degolado também não necessariamente é degolado, embora tenha muito, e acontece hoje, e vai acontecer aqui no Brasil. Daqui a pouco vocês vão começar a ver. Aliás, na França aconteceu semana retrasada, na outra semana que eu mencionei, que o Islã degolou um professor porque ele falou sobre aquela sarge lá do Charlie Hebdo, daquele jornal francês que fala mal de Maomé, e 3 cristãos foram degolados na igreja católica lá na hora da missa. Lembra disso? Então acontece, no Brasil vai voltar a acontecer. O povo votou agora, está querendo colocar o Boulos, logo o filho de Satanás. Deixa vir logo, que é bom que acaba tudo logo. Perdão pela minha ira, mas não dá para segurar. Que não adoraram a besta. Tá servindo. Agora, o que nós vamos falar na semana que vem? Daqui em diante, até onde der. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Lembra que tem aquela teoria dos 1000 anos literais, que Jesus vai buscar uma parte da igreja, vai ficar outra parte da igreja, vai ser construído um templo lá em Jerusalém, Jesus vai vir, vai ficar lá reinando durante 1000 anos, e ali os judeus vão se converter. Isso é um absurdo que não sei como pode entrar na cabeça de alguém. Essa ideia é uma ideia de um Jesus vingativo. Agora eu vou me vingar dos que me fizeram mal, porque eu também sou mal. Como que pode pensar isso de Jesus? Mas tá bom, tem que respeitar, né? E viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Daí olha que legal, ó, versículo 5. Esse aqui dá pelo pra manga também, daí nós vamos falar disso. Mas os outros mortos não reviveram. E agora? Eu já falei disso. Quem está atento vai lembrar quem são os outros mortos. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Eu não falei que uma parte da igreja vai subir, outra parte vai ficar? Tem gente que pega esse trecho do texto, esta é a primeira ressurreição, e acredita assim, vai ter 2 ressurreições. Uma parte da igreja vai subir. Quem que é a igreja que vai subir? É a igreja que está preparada. Qual que é a outra parte da igreja que não vai subir, que vai ficar? São aqueles que não se santificaram, são aqueles que não levaram a sério, são aqueles que pularam o muro, pularam a cerca. Esses não estão prontos para subir, então eles vão ficar para a tribulação, para a grande tribulação. A grande tribulação também é outro assunto que dá pano para manga, mas não vou falar disso. Daí fala, esses são os que têm parte da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição? Tem segunda ressurreição? Será que tem segunda ressurreição? O que é a segunda ressurreição? Cenas do próximo capítulo. A gente continua aqui no final do 4 e no começo do 5, amém?